Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Paulo aqui com a disciplina de Língua Portuguesa. Estamos começando mais uma aula. Espero que você esteja bem. Quero mandar um abraço especial para cada um de vocês que estão aí assistindo às aulas, se dedicando, se esmerando no conhecimento. Isso é algo crucial para a formação de cada um. Fico contente que vocês estejam aí. Pega seu caderno, pega seu lápis, sua caneta, concentra, fica calmo que a aula vai ser rápida, vai ser breve e vai ser bem legal, tá? Tem até dica de filme aqui, vai ser super divertida. Bem, hoje, pessoal, nós vamos ver a identificação de finalidade, nós vamos rever o que é uma finalidade de um texto e nós vamos identificar a finalidade de alguns trechos aqui de textos, tá bom? E nós vamos ver também, nós vamos identificar opiniões. Nós estamos dando opiniões em tudo quanto é de lugar, no Facebook, no Instagram, em casa, com a família, na escola, com os colegas. Nós damos opiniões em tudo quanto é de lugar. Assim também é com os textos. E aí nós vamos identificar as opiniões dentro do texto, certo? Então, o tema da nossa aula de hoje, basicamente, é identificação de finalidade e identificação de opiniões dentro dos textos, beleza? Professor, tem descritor no Saeb? Tem. Para tudo aqui tem um descritor, tem uma habilidade. E qual é a habilidade que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje, ó, D12.5. Descritor 12, nível número 5, que diz assim: identificar a finalidade em notícias, reportagens e resenhas. Qual é a finalidade desses textos? Eles nascem para quê? Eles são escritos para quê? Qual o propósito deles? Nós vamos ver. D14.5, descritor 14, nível 5, diz assim: reconhecer opiniões em notícias, artigos de opinião e fragmentos de romance. Então, nós vamos reconhecer essas opiniões dentro desses textos. Tem opiniões? Tem, e nós vamos ver como elas funcionam. Bem, sem mais delongas, então, vamos iniciar com a finalidade. Outrora, em outro momento, nós falamos o que é essa finalidade. Vocês lembram que eu trouxe para vocês várias palavrinhas para vocês lembrarem sobre o que é a finalidade? Eu trouxe novamente, porque às vezes a gente esquece. A gente tem essa mania feia de esquecer. Mas eu trouxe novamente para nós relembrarmos e nunca mais esquecermos, certo? O que é então a finalidade? A finalidade é o propósito, a finalidade é a intenção, a finalidade é o objetivo. Essa é a finalidade dos textos. Esse é o conceito de finalidade, tá? Para que o texto existe? Com qual propósito esse texto existe? Para que ele foi criado? Isso é a finalidade. Então, todas as vezes que você vir uma questão, um item falando qual a finalidade, você vai lembrar que a finalidade é o propósito, é a intenção desse texto. Qual a intenção dele? O que é que ele pretende? E o objetivo, beleza? Então, isso aqui é a finalidade do texto. Propósito, intenção e objetivo, certo? Existem muitas finalidades, a depender do gênero e da forma como ele é construído. Não existe só uma finalidade, existem várias, tá? Então, para que esses textos são criados? Eles são criados para quê? Bem, veja, a notícia que nós vamos ver hoje, ela nasce para informar, para relatar um acontecimento. Essa é a notícia. Geralmente, quase sempre, a notícia é feita para isso, ela tem esse propósito. Esse gênero textual é para noticiar. E o que é noticiar? Informar, tá? Relatar um acontecimento, certo? Uma reportagem também informa, relata um acontecimento. É para isso que eles são criados. Acontece alguma coisa, e aí o jornalista vai lá, colhe informações e apresenta essas informações para a sociedade, para a comunidade. Então, se ele apresenta informações, ele
informa, ele relata o que aconteceu, certo? Notícia e reportagem. Resenha. Para que serve uma resenha? O que é uma resenha? Tá? Nós, jovens, até criamos um termo aí meio informal, né? Vamos fazer uma resenha lá em casa. Não é resenha de festa aqui não, tá? Aqui é uma resenha no sentido de apresentar uma síntese de uma produção cultural de forma crítica. O que seriam essas produções culturais? Um filme, um livro, uma peça de teatro, são produções culturais, certo? E uma resenha, ela nasce, o propósito dela, a intenção dela é apresentar uma síntese, um resumo dessa produção cultural, e além de apresentar esse resuminho dessa produção cultural, ele vai dar um ponto de vista, de forma crítica. Vai dizer se gostou, se não gostou e por quê, certo? Isso aí é uma resenha. O artigo de opinião, por sua vez, expõe e defende um ponto de vista sobre um tema. O próprio nome já diz, artigo de opinião. Então, o propósito desse gênero, a finalidade desse gênero é apresentar uma opinião e defendê-la, e defender essa opinião. Beleza, gente? Está dando para entender essa ideia de finalidade? Então, finalidade é esse propósito, é essa intenção, é esse objetivo. E aqui são alguns gêneros com suas respectivas finalidades. Professor, ouvi dizer que são só essas. Ouviu errado. São só essas, não. Tá? Existem muitas finalidades, a depender dos gêneros. E os gêneros são ilimitados. São muitos gêneros. Nós temos muitos gêneros, certo? Cada gênero com seu propósito. Veja, alguns gêneros servem para divertir. Uma piada, por exemplo, é criada para divertir. Alguns para emocionar. Alguns poemas, por exemplo, eles emocionam, certo? Explicar algo. O verbete, por exemplo, ele explica algo. Fazer uma reflexão. A crônica, por exemplo, faz uma reflexão. Outro dia eu li para vocês, né, a crônica lá do gato. Vocês lembram? De um gato que morria? Era fazendo uma reflexão sobre a vida. Era uma crônica. Outros são usados para instruir a fazer algo. Sabe quando tu compra uma televisão? Aí vem o que na televisão? O manual de instruções. Por que que vem? Para te ensinar a mexer na tua televisão, certo? Então, é um manual de instruções. Qual o objetivo? Instruir a fazer algo. É igual a receita de bolo, por exemplo. Contar uma história, um conto, por exemplo. Enfim, são algumas finalidades, mas nós temos ainda outras. Além daquelas que eu apresentei no slide anterior, e além dessas, temos diversas outras finalidades, outros propósitos com os quais os textos são criados, certo? Bem, alguns textos, mesmo não tendo como finalidade principal apresentar uma opinião, nós vimos lá artigo de opinião. Qual a finalidade? Apresentar uma opinião e defender. É própria do artigo de opinião e de outros gêneros. Mas alguns gêneros, mesmo não tendo isso como finalidade, apresenta opiniões. Olha que coisa, né? Às vezes, o objetivo do texto, sei lá, é divertir. Mas dentro desse texto, ele pode apresentar uma opinião, certo? É isso que o slide está falando. Dessa forma, hoje, além de verificarmos as intenções de determinados gêneros, analisaremos como se dão essas subjetividades. O que é subjetividade? É do individual, é do indivíduo, é do subjetivo, do próprio ser, tá? Então, verificarmos as intenções de determinados gêneros, analisando como se dão essas subjetividades em relação aos acontecimentos, às pessoas ou coisas. Então, além de nós verificarmos hoje a ideia de finalidade dos textos, nós vamos também ver as opiniões postas dentro dos textos pelo autor, certo? Às vezes, até sem querer, a gente dá as opiniões por meio das palavras. Por exemplo, você vai dizer que sua mãe não deixou você sair. Aí você diz assim, infelizmente, minha mãe não me deixou sair. Olha esse infelizmente aí.
Esse infelizmente quer dizer que tu não gostou, quer dizer que tu ficou triste, tá? Quer dizer que você não aprova o fato de ela não deixar você sair, que as mães têm que punir mesmo, tá? Tem que, às vezes, dar um freio, que a gente quer sair todo dia, que história é essa? Então, esse infelizmente apresenta meio que uma opinião sua, uma subjetividade sua, entendeu? E você nem se dá conta. Às vezes nós nem nos damos conta de quanto que nós damos opiniões em relação às coisas, às pessoas e aos acontecimentos. Certo, gente? Então nós vamos ver isso aqui agora. Veja. Opinião é uma maneira de pensar, de ver, de julgar. E opinião é um julgamento pessoal, é um parecer, é um pensamento. Isso é opinião. É uma maneira de pensar, é uma maneira de ver o mundo, é uma maneira própria de cada um, tá? Individual. Veja aqui, que legal. Isso é um fato. Tem uma foto de um rapaz aí. O nome desse jovem é Marcos Paulo. Aí colocou no slide, né? Você tá vendo, Marcos Paulo? É o nome dele. É uma opinião isso aqui? A minha opinião é que o nome dele é Ricardo. Não, aí você não pode. Isso aqui é um fato. O nome dele é Marcos Paulo. Não diz respeito a você, ao seu subjetivo, tá? Isso não está ligado às opiniões, não está ligado ao próprio indivíduo. É um fato. O nome desse jovem é Marcos Paulo. Então, isso aqui não é opinião. Por que não é opinião, professor? Porque isso não revela uma subjetividade sua. Não revela, deixa eu voltar aqui um slide. Não revela uma maneira de pensar sua. Não revela uma maneira de ver o mundo. Não revela um parecer ou um pensamento acerca dessa imagem. Por que não revela um julgamento pessoal? Porque o nome dele é Marcos Paulo. Qualquer pessoa que você que o conhecer, que conhecê-lo, vai dizer essa frase. O nome é Marcos Paulo. Certo, gente? Então isso aqui é um fato, não é opinião. Agora, deixa eu te mostrar algumas opiniões sobre ele. Quer ver? Encosta aqui, no slide. Veja só. Opiniões. Marcos Paulo é bonito. Opinião. Outra pessoa pode dizer, não acha, é mais ou menos. Opinião, ele é bonito. Lembra que uma opinião revela um parecer, um julgamento pessoal. Quando você diz ele é bonito, é um julgamento pessoal teu. É uma opinião tua, revela uma subjetividade sua, entendeu? Então, quando você diz Marcos Paulo é bonito, isso aqui revela o quê? Uma opinião, certo? Vamos mais. Marcos Paulo é lindo. Opinião. Opinião tua. Marcos Paulo é charmoso. É opinião. Por que é opinião? Julgamento pessoal. Subjetividade. Marcos Paulo é feio. Bem, é opinião, tá? Sua. Você acha. Deixa. A gente não vai brigar por isso não, tá? Vamos continuar sendo amigos. Vou continuar sendo teu professor. Não tem problema não. Pode achar. É pessoal. Marcos Paulo é engraçado. Outra pessoa pode dizer, é chato, é sem graça, mas você acha engraçado. É uma opinião. Tá dando para entender, gente, essa ideia de subjetividade, de opinião, de julgamento pessoal? É isso que nós temos que capturar dentro do texto. O que é uma opinião? O que é pessoal? O que é individual do autor? Que o autor vai falar, mas que outra pessoa pode discordar. Opinião é isso, é o que outra pessoa pode discordar. Tá? Certo? Então, veja aqui um monte de opinião sobre esse jovem. E, ao meu julgamento, é lindo ele. Eu acho. E como tudo isso funciona em textos, professor? Vejamos. Leia os textos a seguir e responda os itens. Vamos ver isso na prática mesmo, nos textos. Trouxe para vocês o texto 1, que diz assim: ONG transforma vida de jovens da fronteira com arte e tecnologia. Então, nós vamos ler esse texto, que é uma notícia, tá? Lembra que eu falei que uma notícia informa um acontecimento, relata sobre um acontecimento? Então, isso aqui é uma notícia e vai falar sobre essa ONG que transforma a vida de jovens da fronteira com arte e
tecnologia. É um texto publicado, foi publicado em um site chamado Só Notícias Boas. Olha que legal a gente ter um site só com notícias boas, né? A gente precisa de notícias boas em tempos tão difíceis, né? Em tempos tão amargos. A gente precisa mesmo de ver coisas boas acontecendo. E olha, mesmo que a gente não perceba, existe sim muita coisa legal sendo feita aí no mundo, tá? Ainda há esperança. Então, um texto aí publicado nesse blog, nesse site chamado Só Notícias Boas, por Monique de Carvalho. E diz assim: a situação de vulnerabilidade de jovens na fronteira Brasil-Bolívia precisava de uma atenção diferenciada. E foi a partir da ONG Moinho Cultural que isso começou a acontecer. Com música, dança, leitura e tecnologia, além do projeto presencial, eles ainda oferecem diversas oportunidades online. O foco é dar perspectiva e gerar oportunidades para esses jovens no futuro. O Moinho Cultural tem sede em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Foi fundado em 2004 pela pantaneira, bailarina e fronteiriça Márcia Rolon e já ajudou mais de 23 mil crianças e adolescentes. Muita gente. Atividades sociais. As atividades sociais são oferecidas diariamente. No espaço, os alunos têm acesso a atividades como aulas de balé e música clássica, dança contemporânea e informática. O projeto também oferece apoio escolar e grupos de convivência e fortalecimento de vínculos. Além disso, o Moinho beneficia crianças e jovens do município de Ladário e das cidades bolivianas Puerto Suárez e Puerto Quijaro. Meu espanhol aí faz junto, tá? Vamos pular. No importante intercâmbio cultural. Então, olha que legal que está acontecendo, tá? Pessoas se solidarizaram aí com os fronteiriços, né? Pessoas que vivem na fronteira Brasil-Bolívia e estão assistindo a essas crianças, assistindo no sentido de dar assistência, de cuidar, de desenvolver nelas habilidades como leitura, escrita, dança, teatro. Isso é bastante bom mesmo, uma boa notícia para nós. É uma notícia desse ano, em junho. Então, gente, dentro dessa notícia, que é um texto formal, nós temos opiniões executadas, nós temos opiniões apresentadas aqui dentro, embora seja uma notícia, certo? Então, olha o que o item diz. Primeiro a gente vai ver o objetivo do texto. Vamos lá. Antes da gente ver a opinião, nós vamos ver o objetivo. Lembra que nós falamos sobre a finalidade? Pois vamos ver, depois a gente vê sobre a opinião. O teacher aqui está apressado. Então aqui, ó, qual o objetivo principal do texto? Eu até já falei para vocês, é uma notícia, eu já dei o bizu, né, como diz os antigos, já dei uma dica para você. Qual o objetivo principal? Falar da tecnologia no século XXI? Solicitar mais ajuda ao projeto cultural? Falar sobre a arte em relação às novas tecnologias? Ou noticiar sobre uma ONG intitulada Moinho Cultural? Qual o objetivo desse gênero para vocês? Vou dar aí 20 segundos para vocês responderem a partir de agora. Ok, vamos voltar. Já passou 20 segundos da nossa vida. Que coisa, hein? Ainda bem que nós estamos aqui aproveitando esses 20 segundos. Veja, falar da tecnologia no século XXI, ele é criado para falar sobre a tecnologia? Não, não é sobre isso, tá? Embora ele fale lá a palavra tecnologia, mas o foco principal, o objetivo principal não é isso, certo? Solicitar mais ajuda ao projeto cultural, nós vimos que quem solicita, quem pede, quem reivindica é um abaixo-assinado. Não foi isso que nós vimos nas últimas aulas? Um abaixo-assinado solicita, pede, não é. Falar sobre a arte em relação às novas tecnologias? Não, ele diz que
O projeto usa a arte e usa a tecnologia, mas ele não está falando da arte e da tecnologia junto, não. Ele não está falando sobre esse processo artístico-tecnológico, certo? Ele diz que são necessários, ele diz que são base para a ajuda, né? Que eles usam isso para ajudar as crianças e adolescentes, mas não é sobre isso que ele está falando. Letra D. Noticiar sobre uma ONG intitulada Moinho Cultural? É essa. Ele está noticiando. Professor, e noticiar é o quê? Já falei. Noticiar é informar. Noticiar é relatar um acontecimento. Quando tu faz uma notícia, tu tem esse objetivo, noticiar. Ah, professor, esperei que o senhor tivesse colocado a palavra informar, igual no quadro. Não, nem sempre vem a palavra informar. Nem sempre vem a palavra relatar um acontecimento. Às vezes vem noticiar. E às vezes ele pega o acontecimento e joga dentro do teu texto. Aqui é a ONG, né, intitulada Moinho Cultural, que é a letra D. O objetivo do texto é, de fato, noticiar, informar, relatar sobre essa ONG que ajuda crianças e adolescentes na fronteira Brasil-Bolívia e que se chama Moinho Cultural, certo? Então, é isso aqui o objetivo, a finalidade do texto. Professor, o senhor não colocou o nome finalidade na questão. Eu esperei que o senhor tivesse colocado. Mas, preste atenção, a finalidade é a mesma coisa que o objetivo. Não foi isso que a gente falou? A mesma coisa. Letra D. Em qual trecho abaixo temos uma opinião? Veja, opinião é algo pessoal. O Moinho Cultural tem sede em Corubá, no Mato Grosso do Sul. Isso não é opinião, é um fato. De fato, ele está lá. O projeto também oferece apoio escolar e grupos de convivência e fortalecimento de vida, de vínculos? Não. De fato, o projeto faz isso aí. Qualquer pessoa que conhece o projeto sabe que ele oferece isso. C. A situação de vulnerabilidade de jovens na fronteira Brasil-Bolívia precisava de uma atenção diferenciada? Sim. Isso aí é uma opinião. Veja que ele está dizendo, olha, a situação deles precisava de uma atenção diferenciada. Outra pessoa pode dizer assim, deixa eles para lá, não precisa não. Outras pessoas, tanto faz. Mas o autor diz, os jovens de lá precisavam de atenção. Então é uma opinião dele, é um julgamento dele. Beleza? E a letra D, eles ainda oferecem diversas oportunidades online? Não, eles oferecem, tá? Então, isso aí não é opinião, é um fato. Beleza? Então, letra C. Vamos ler mais um texto, rapidinho? Um texto chamado, é uma resenha, tá? De um filme chamado Forrest Gump, o contador de histórias. Tá no meu top 5, top 5 de melhores filmes. É muito legal esse filme com Tom Hanks, de 1994. Eu indico para você assistir. É um filme que tem comédia, que tem drama, que tem de um tudo, tá bom? Vale a pena assistir aí sábado à tarde, domingo à tarde com a família. Diz assim, desde a infância, Forrest é uma pessoa diferente. Na escola onde estudava, foi convidado a se retirar por ter QI abaixo da média, mas a mãe de Gump, é a personagem da atriz Sally Field, insiste em que seu filho não iria para uma escola especial. Algumas cenas adiante, ela diz a Forrest que nunca permita que alguém lhe diga que ele não é capaz. Você é como os outros. Isso é o que a mãe dele diz para ele. Durante a narrativa de Forrest, percebemos o fato mais curioso do filme. A sua trajetória nos leva a uma viagem por 40 anos na história dos Estados Unidos. Todos na visão dele, que embora tenha QI abaixo da média, teve participação em vários dos mais importantes eventos durante esse período. Ainda sobre a participação de Forrest em diversos eventos históricos e mundialmente conhecidos, vale ressaltar a magnífica edição de imagens que utiliza registros reais que, editados, apresentam Forrest inserido literalmente na história. Sua condição mental, que o torna praticamente uma criança, possibilita a abordagem descontraída de temáticas pesadas e, muitas vezes, garante o humor junto das inusitadas situações passadas pelo protagonista. Estrelada por Tom Hanks, é um clássico da sétima arte. Forrest Gump
é com certeza um filme que todos deveriam assistir. Esse é o texto. Aí o item, qual o objetivo principal? Qual a finalidade desse texto? Nós vimos lá na tabelinha um gênero que tem essa finalidade aqui. Letra A, resumir a obra apresentando um ponto de vista sobre ela. Letra B, fazer elogios ao filme. Letra C, apresentar o elenco do filme Forrest Gump. Ou letra D, informar sobre o contexto de produção do filme. Qual o objetivo principal dele? Nós vimos lá naquela tabelinha um negócio chamado resenha. O que é resenha? Fala sobre um objeto cultural, uma produção cultural. E um filme é uma produção cultural. Qual o objetivo da resenha, então? A finalidade de uma resenha? Resumir uma obra, apresentando um ponto de vista sobre ela, fazendo uma crítica sobre ela, uma crítica positiva ou uma crítica negativa. Então, é letra A. Basta você observar aquele quadro que eu apresentei para vocês. Em qual trecho encontramos uma opinião? Olha que legal, ele fala uma opinião dele aí sobre o filme. Forrest Gump é com certeza um filme que todos deveriam assistir. Já matamos, né? Ele acha que o filme é tão bom que todos devem assistir. Outra pessoa, ao assistir ao filme, diz assim, o filme é besta, não gostei do filme, é um filme ruim. Para o autor, para o autor, é com certeza um filme que todos deveriam assistir. Então veja a perspectiva dele, veja a concepção dele, o julgamento dele, a opinião dele sobre o filme. É que o filme é tão bom que todos nós deveremos assistir. Beleza? Então é a letra A. Letra B diz, Forrest que nunca permita que alguém lhe diga que não é capaz? Não, isso aqui é no filme que tá. Teve participação em vários mais importantes eventos durante esse período? Letra C? Não, porque de fato ele teve. D. Desde a infância, Forrest é uma pessoa diferente? Sim, Forrest é uma pessoa diferente. Então é letra A. Beleza, gente? Então hoje nós vimos a finalidade dos textos e as opiniões apresentadas dentro desse texto. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aula de língua portuguesa. Até mais, um forte abraço a todos vocês e meu muito obrigado.